Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. O sofrimento, com certeza, é uma das grandes questões que envolve todas as pessoas na humanidade, sejam elas dessa ou daquela religião ou que não tenham religião. O sofrimento é uma questão que atinge a todos. Qual é o sentido do sofrimento? Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação. É um programa que nós temos levado durante todo esse ano, um ano de programa, toda sexta-feira, de meio-dia a 1. Mas hoje nós estamos fazendo o nosso último programa. Nós estamos encerrando essa primeira temporada, essa proposta inicial de um ano de programa. Nós estamos encerrando com esse programa de hoje e pensando então numa nova temporada. Nós estamos fazendo agora igual séries da televisão. Uma nova temporada com outra proposta de programa, enfim, em breve a gente vai poder estar pensando na retomada do programa Consciência e Transformação. E nós queríamos encerrar então esse ciclo do programa Consciência e Transformação com esse tema que de fato é um tema que sempre tem nos ocupado nos últimos anos, por conta não só da nossa prática profissional, mas também por conta das inúmeras questões, das dificuldades, das dúvidas que as pessoas trazem para nós sobre a questão do sofrimento, do sentido do sofrimento. E como nós estamos sempre fazendo o nosso programa Consciência e Transformação, é um programa ao vivo, onde você então pode encaminhar a sua pergunta aí pelo chat do YouTube, aí na sua tela do canal do YouTube, à direita, você pode então mandar a sua pergunta, a sua observação, a sua questão, e a gente vai então aqui comentando, observando, esclarecendo, dentro daquilo que nós temos visto sobre o sentido do sofrimento, das questões que todos que estão sempre conosco podem estar trazendo, e eu agradeço a todos a terem acompanhado a gente ao longo de todo esse ano do programa, tendo enviado as suas questões, as suas dores, às vezes as suas situações de vida, que com certeza nos ajudaram a enriquecer, a esclarecer, a consolar muitas pessoas, não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo. Uma das coisas que nós tivemos nesse período do programa muito importante, interessante e gratificante foi esse retorno de um alcance muito significativo das pessoas que assistiram o programa Consciência e Transformação. Não só o programa ao vivo, né, das sextas-feiras, que por conta do horário muitas pessoas acabam não conseguindo estarem conectadas para poder assistir, mas os programas gravados, né, como você sabe, os programas ficam gravados no canal do YouTube Milton Menezes e também no canal da TV Nova Luz, e permitindo que você possa então voltar a assistir, rever, indicar para um amigo os programas com todos os temas que nós abordamos nessa primeira temporada do programa Consciência e Transformação. E eu queria também, então, além de agradecer a todos que têm participado conosco, agradecer também ao pessoal da Rede Amigo Espírita, do pessoal do Facebook, que vem nos acompanhando e que tem ampliado o alcance e a repercussão do programa Consciência e Transformação nessa primeira jornada do programa. Então, a todos vocês, meu especial agradecimento por terem prestigiado, por terem nos ajudado a construir esse programa que, de alguma forma, procurou contribuir com a reflexão das pessoas sobre as suas dificuldades no seu dia a dia, e não só das dificuldades do dia a dia, mas considerando, fazendo uma perspectiva espiritual desses problemas, né? Considerando então a dimensão espiritual do ser humano, considerando então a questão da reencarnação, a questão da nossa visão de como o psiquismo funciona, fazendo com que a gente possa entender melhor não só os nossos comportamentos, as nossas reações, mas também as nossas dificuldades, por exemplo, os nossos sofrimentos. E hoje nós já temos aqui várias participações. Eu queria já dar boa tarde a todos que estão aqui conectando e mandando as suas contribuições. Eu queria falar um pouco exatamente sobre essa questão, essa pergunta que invariavelmente nós fazemos ao longo da nossa vida. Qual é o sentido daquele sofrimento que a gente passa? E eu tenho observado na minha prática profissional que essa parece ser uma das principais questões que favorece a pessoa experimentar uma sensação de sofrimento ou não, um sofrimento maior ou um sofrimento menor,
quando, de alguma forma, ela consegue entender qual o sentido desse sofrimento. Qual seria realmente o propósito desse sofrimento na nossa vida. E uma coisa importante é que quando nós consideramos um modelo, um paradigma, né, como nós costumamos dizer, um paradigma mais materialista, que é o que é a base das ciências tradicionais, e você considera a dimensão material como sendo a mais importante, o sofrimento, pelo nível de desconforto, de desprazer, de dor física, de desconforto que ele traz, ele acaba sendo considerado, então, um inimigo que deve ser vencido. Algo que nós devemos combater. Mas vejam que quando nós fazemos isso, nós então começamos a utilizar, e viemos fazendo isso ao longo dos séculos, procuramos desenvolver fórmulas de amenizar a dor, de contornar o sofrimento, de nos afastar da experiência desprazerosa do sofrimento, mas poucos de nós se perguntam qual é o papel, qual é o sentido, quer dizer, o que motiva efetivamente esse sofrimento. E aí, é claro, numa perspectiva materialista, a causa do sofrimento está em alguma coisa que está acontecendo na matéria, alguma coisa que está em desequilíbrio no funcionamento do corpo e que resulta naquele desprazer, naquela dor, naquele sofrimento. Mas quando a gente coloca o homem e começamos a considerar numa perspectiva mais espiritual, da dimensão espiritual do ser humano, nós passamos então a poder perceber que na maioria das vezes o problema físico, o problema do desconforto que gera no nosso corpo algumas alterações metabólicas, funcionais, dores, reações nos nossos relacionamentos, elas não são a causa dos problemas e do sofrimento, mas uma consequência já de uma causa mais anterior, mais profunda, mais inconsciente. Por que não dizer mais espiritual? No sentido da perspectiva da dimensão espiritual, é importante, na nossa visão, considerar a questão da reencarnação, porque nós passamos então a ver um homem não só na sua realidade imediata, nesse momento, na encarnação atual, nessa personalidade, mas como sendo essa encarnação o resultado de um somatório de experiências que vem se acumulando, que vem processando essa dinâmica do psiquismo, desse ser espiritual e que se manifesta de alguma forma, em parte pelo menos, na vida atual. E é claro que nessa perspectiva eu não estou reafirmando ou reforçando ou concordando com algumas visões sobre o entendimento do sofrimento, que eu diria que são às vezes muito simplistas, muito generalistas sobre um processo que é um processo muito complexo e que vem se mostrando nessa complexidade de algo que nós ainda entendemos muito parcialmente esse mecanismo. Ou seja, muitas vezes, essa visão simplista, as pessoas acabam, mesmo as que consideram a reencarnação, acabam considerando, então, o problema do sofrimento, o sentido dele, como algo punitivo, como se fosse um tipo de castigo, uma correção em relação a algum tipo de erro do passado. Então, se eu sofro hoje nos meus relacionamentos amorosos, no casamento, é porque eu tenho, então, algum tipo de comprometimento nessa área de vida passada. Se eu tenho, então, um problema físico numa determinada região do corpo, por exemplo, na cabeça, é porque, de alguma forma, eu fiz algum tipo de mal às pessoas em relação à cabeça. Isso, apesar de em alguns momentos ter essa correlação, ela simplifica e quase que banaliza um processo muito mais complexo de entendimento do desenvolvimento do ser espiritual. Quando então nós pensamos no homem numa dimensão espiritual e consideramos a lógica da reencarnação, o sofrimento se apresenta como uma distorção, algo que está acontecendo, que está perturbando esse processo natural de desenvolvimento do ser espiritual para níveis de consciência cada vez mais elevados. Parece então que por conta da nossa imaturidade, eu diria até que da nossa infância espiritual, a gente vem se apegando a formas, a reações, a objetivos de vida que vem se modificando ao longo das nossas encarnações por um processo natural de ampliação da nossa consciência. Mas como essa ampliação da consciência, essa necessidade de ampliação da consciência, ela às vezes esbarra numa cristalização em alguns objetivos menores, nós tendemos a ficar presos a esses objetivos menores, a esses valores secundários, a alguns objetivos de vida que, se numa vida passada foram bons, foram razoáveis para aquela cultura, numa outra encarnação, num outro contexto socioeconômico, já não fazem tanto sentido. Mas a nossa dificuldade de atualizar esses objetivos faz com que a gente acabe repetindo muito dos nossos comportamentos, das nossas crenças, da nossa visão de homem, de mundo e de felicidade.
Então, nesse sentido, nós temos observado que um dos grandes sentidos, um dos grandes propósitos do sofrimento é nos, de alguma forma, evidenciar esse descompasso, esse desalinhamento que eventualmente está acontecendo entre a minha necessidade, a necessidade da minha alma, as aspirações já necessárias da minha alma como ser alcançarem e aquilo que eu, como ego, como personalidade, ainda teimo em buscar. Então, essa defasagem é que faz com que, de alguma forma, o sistema psíquico, o sistema físico, ele possa entrar num desequilíbrio que vai resultar em algum tipo de sofrimento. Eu sempre falo, e na verdade esse tema é o título do livro, que é um dos livros que eu escrevi que realmente é um dos mais procurados, que as pessoas mais buscam, o sentido do sofrimento. Ele fala exatamente sobre essa proposta pedagógica do sofrimento. Ou seja, o sofrimento como sendo um sinalizador de alguma coisa que nós precisamos modificar na nossa forma de ser, na nossa forma de ver o mundo, de ver a felicidade, do que realmente nós estamos elegendo como sendo o nosso principal objetivo de vida. De tal forma que, se em algumas vidas passadas ter sucesso profissional, ser reconhecido como sendo o melhor guerreiro, ou então o padre de maior influência, fazia sentido e fazia com que eu me movimentasse na vida buscando atender esse objetivo de vida, muito provavelmente esse objetivo hoje passa a ser um outro objetivo, mas se eu ainda não consigo processar isso, ter uma consciência disso, e ainda continuo mantendo os mesmos padrões de reação, as mesmas estratégias que eu usava quando então um guerreiro, ou quando um padre, ou então quando um camponês, e eu utilizo num outro contexto, eu tendo a criar uma defasagem, uma resposta inadequada em relação àquilo que de fato essa nova oportunidade está me solicitando em termos de aprendizado e aquilo que eu venho repetindo que tem a ver com uma outra realidade. Essa diferença de realidades é que acaba resultando então nesse sofrimento. O apelo então do sofrimento é sempre no sentido de que nós possamos identificar o que precisa ser modificado no contexto atual. O que nós precisamos aprender que ainda não aprendemos. Aprender não só sobre as coisas em si, mas sobre nós mesmos, sobre como nós vemos, como nós encaramos a vida, como nós nos relacionamos com as pessoas, qual é o tipo de relação e como eu vejo a mim e a outra pessoa num processo de relacionamento de amizade ou no trabalho. E aí nós vamos ver então que muitos dos nossos problemas estão exatamente por uma distorção daquilo que nós consideramos a nossa importância, daquilo que nós consideramos como aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode, daquilo que de alguma forma, além do centro de importância e do centro de valor, né, está no centro de poder. Então, se eu acho que eu estou no centro de poder, então, ou seja, que eu tenho um determinado poder, eu vou sofrer quando eu vejo que as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. Quando, então, diante de uma frustração, diante de algo que quebra a minha expectativa, o nível de contrariedade, de frustração, de tristeza, de raiva, é desproporcional àquela realidade, porque naquela realidade, simplesmente, eu não poderia fazer nada. Ou então, do centro de importância, às vezes nós nos julgamos tão no centro da importância do mundo, que nós julgamos que as coisas devam nos favorecer só porque somos nós. Nós estamos falando aí das raízes do orgulho e do egoísmo. Quando eu acho, então, que o mundo está centrado em torno de mim, que o mundo gira e deve girar em torno de mim mesmo, isso, então, é um traço desse egoísmo, ou seja, uma perspectiva do mundo que faz com que eu ache que as coisas devam atender à minha necessidade. Só que no mundo sistêmico, no mundo onde todos temos necessidades, a vida vai se movimentando para atender às necessidades, as pessoas também vão buscando, e muitas vezes entrando, então, numa contradição, num conflito. Uma das principais dificuldades que nós temos é compreender, aceitar e continuar mantendo um nível de atividade quando nós constatamos, na vida atual, esse tipo de realidade. Um nível de impotência em relação a algumas coisas. A percepção de que nós não somos mais ou menos valorosos ou temos mais ou menos valor do que as outras pessoas. Isso faz com que, então, se quebrem muitas das estratégias que a gente veio usando inconscientemente, na verdade, esse é que é o problema, que a gente vai usando essas estratégias inconscientemente e que a gente precisa rever porque nós estamos constatando uma nova realidade no mundo. Um mundo, então, que não está centrado só em você, está centrado no sistema. Todos nós temos uma importância e todos nós temos também que colaborar com a importância da coletividade. Então, não é mais a sociedade ou o indivíduo, é o indivíduo na sociedade e a sociedade que influencia o indivíduo. Essa nova realidade, essa nova forma de pensar o homem e as relações
tem nos levado a rever as nossas estratégias, os nossos objetivos e a constatação do nosso relativo poder. Tem coisas que nós podemos, tem coisas que nós não podemos e devemos aceitar. Tem coisas que a gente não sabe, a gente deve experimentar se pode ou não, mas invariavelmente algumas coisas a gente vai poder, outras não vamos poder. Como a gente lida então com essa frustração? Eu tenho visto que alguns desses pontos, desses que eu falei agora, são os principais responsáveis pela maioria do que nós chamamos de sofrimento. De tal forma que quando a pessoa ela começa a compreender esse sentido e ela começa então a mudar essa perspectiva, paradoxalmente o sofrimento ele diminui. Nós podemos até continuar com o problema, né? Ou com a dor, com a doença, com o problema de relacionamento, mas a forma como nós atravessamos essa experiência, ela fica muito menor, de muito menos desgaste, muito menos desprazer, porque a gente entende qual é essa realidade. A gente começa a se relacionar e a interagir nessa realidade numa perspectiva mais equilibrada, mais lúcida, mais consciente. Aí, então, a sensação do desprazer, ela se reduz drasticamente. Então, nós temos aqui várias participações, eu queria já começar a responder. A pergunta é: qual o sentido, então, do seu sofrimento? O que você poderia nos trazer sobre essa sua perspectiva, para que a gente possa aqui comentar dentro dessa visão, que muitas pessoas ficam impactadas, mas como assim, então? Quer dizer, o que a gente tem que aprender? E realmente não é fácil, porque o processo de aprendizado ele é experiencial, ele não é intelectual, ele é no nível da vivência. Mas entender e compreender nos ajuda a modificar no nível da experiência o sofrimento. Nós temos várias contribuições aqui, inicialmente algumas da Elizabeth Bentes. Bom dia, boa tarde, Elizabeth. Essa é uma ótima pergunta. Dizem que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, quando somos injustiçados, traídos, quando sofremos pelas pessoas que são ingratas conosco e tantas outras amarguras de vida, nós é que somos responsáveis. Porque se não somos nós que estamos agindo assim, por que se não somos nós que estamos agindo assim? Ao contrário, no meu caso, tento fazer a coisa da maneira certa, engulo muitos sapos, mas para evitar confrontos, isso não adianta de nada, porque as pessoas acham que sou otária e tripudiam em cima de mim. É revoltante. É um desabafo, né, Elizabeth? É compreensível, né? E todos que estão nos assistindo e estão interagindo conosco acabam tendo essa possibilidade de trazer as suas questões, seu desabafo. E aqui que nós somos um programa ao vivo, a gente tem essa proposta, né? Mas eu diria para você e todos que de alguma forma se perguntam questões semelhantes, que, diferentemente, como eu estava falando no início, dessa perspectiva de que se a gente está sofrendo, então a gente faz tudo certo, mas se a gente está sofrendo injustiça ou traição, é porque também nós traímos no passado, então a gente está passando por ser traído. Ok, pode ser até que isso aconteça, mas o grande desafio é, numa situação como essa, que você coloca em linhas gerais, qual é a nossa responsabilidade no nosso sofrimento quando nós lidamos com pessoas que nos traem, que, por exemplo, tripudiam, ou que de alguma forma nos tratam de uma forma que a gente julga que seja uma injustiça? Eu diria que talvez o grande aprendizado que tem em situações como essa, eu vou falar de uma forma geral, claro que para cada caso teria aí um detalhamento, um aprimoramento desse aprendizado, mas é o aprendizado de que, na verdade, as pessoas não vão agir como nós agimos. Desenvolver e aprender um nível de aceitação, onde nós compreendemos que não adianta eu esperar que a pessoa faça isso ou aquilo, porque eu acho que isso ou aquilo que seria justo, isso aqui e aquilo que seria de uma demonstração de gratidão, ou de alguma forma de lealdade e não de traição. Então, se de alguma forma eu crio uma expectativa de que as pessoas agissem da forma do que eu chamo traição, justiça, do que eu chamo lealdade, eu corro o risco de sofrer julgando injustiça e de traição. Por quê? Porque as pessoas estão movidas por outros objetivos diferentes do nosso, têm visões e têm experiências de vida completamente diferentes do nosso e estão de alguma forma conectados conosco pelos laços da família, do trabalho, da relação social, enfim. Essa também, então, é uma oportunidade de nós desenvolvermos um nível de compreensão, de aceitação, de que, na verdade, a vida, ela segue um fluxo, cada um de nós está num nível de consciência e nós não podemos esperar ou exigir que as pessoas, as situações e a vida haja de acordo com aquilo que nós julgamos sendo justo, leal e correto. Isso por um simples detalhe: nós temos uma visão ainda tão parcial, tão pequena, tão míope da realidade espiritual, que nós julgamos que achamos o que é justo, o que é correto, daquilo que nós fazemos, e perdemos uma noção de contexto mais amplo, não só no nível
da vida atual, mas também da nossa experiência espiritual, do quanto essas experiências de aceitação, de determinação, de não desistência da vida, elas são meios de aprendizado da nossa própria alma. Porque senão, se as pessoas agissem como nós esperávamos, nós talvez não tivéssemos a percepção dessa dificuldade de aceitar quando as coisas não são do nosso jeito, quando as coisas não acontecem do jeito que nós julgamos corretos. É claro que, evidentemente, em algumas situações como essa, né, a proximidade pelos laços da família, pelos laços da amizade, faz com que a gente tome um impacto, porque a gente cria uma expectativa natural, uma expectativa positiva, ou da nossa expectativa em relação ao comportamento, à reação, à conduta, etc. Mas todos nós, em algum momento, vamos demonstrar e apresentar na relação uma faceta que, às vezes, nem nós mesmos conhecemos. E os outros que estão à nossa volta também. Quanto mais próximo esse laço, esse vínculo, mais impactante é. Mas a necessidade de rever essa reação e poder se adequar a uma realidade é fundamental para que a gente não alimente esse tipo de revolta, de ressentimento, de mágoa, que vai consumindo a gente mesmo, né? Ou seja, e aí o grande problema é esse, quer dizer, as pessoas nos traem, são injustas e tal, isso às vezes é fato, mas nós é que acabamos então produzindo, aí sim a nossa responsabilidade, mantemos um nível de reação, de emoções que vai consumindo a nós mesmos, então nós temos essa responsabilidade diante da nossa própria saúde, da nossa própria vida, revendo talvez o conceito daquilo que a gente esperava como sendo certo, da capacidade, da possibilidade, e eu diria até do desejo, da vontade da pessoa agir daquela forma que nós julgamos que seja a melhor. Porque ela pensa diferente, ela tem valores diferentes, ela pode estar num momento fazendo escolhas que são completamente diferentes das nossas, porque são vidas diferentes, são histórias de vidas diferentes. Vamos pensar sobre isso, porque isso, na maioria das vezes, faz com que a gente ressignifique algumas das nossas reações, e isso favorece a que a gente possa encarar essas situações que são reais na nossa vida, mas de uma forma mais saudável, que realmente possa trazer um nível de aprendizado em relação à dificuldade que nós enfrentamos. Goiânia, o pessoal de Goiânia, Daniel, Ederson, Liliane Santos, bom dia, Tamandaí do Rio Grande do Sul, Adaline, Fabiana, Josevan, Silmara sempre conosco aqui, Valéria de Niterói, boa tarde a todos, né? Vamos ver aqui Mogi das Cruzes, a Fátima Mota, José Morgado, vindo do Face, muito bom, então o pessoal do Face, o pessoal da Rede Amigo Espírita, conosco aqui, eu agradeço o prestígio aqui e a participação de vocês, sempre enriquecendo muito o nosso programa nesse encerramento dessa temporada do Consciência e Transformação. Silmara, parabéns, Silmara, eu vi, acho que no Face hoje de manhã, parabéns pelo seu aniversário, boas reflexões e boas transformações para você na sua vida. Daniel Rosa perguntando para a gente, o sentido do sofrimento em nossas vidas estaria voltado para o espírito de ligar mais as coisas espirituais, desvencilhando do vínculo nocivo com o mundo se tornando virtuoso? Daniel, eu sempre costumo falar sobre isso, porque eu acho que é preciso ter um cuidado sobre essa abordagem, né? Porque, de um modo geral, há uma lógica, né? Um tipo de sentido em que o sofrimento estaria ligado ao nosso apego às dimensões materiais, às questões materiais, e aí quando a gente se destina ou se move em direção às questões espirituais, nós estaríamos então isentos de sofrimento. Algumas tradições orientais falam muito da questão da importância do desapego, né, do sofrimento como sendo a coisa da ilusão em relação à matéria. Claro que a gente percebe nisso uma lógica, mas o meu cuidado nessa abordagem, Daniel, é que isso tende a nos levar a um tipo de atitude, um tipo de compreensão que é radical ou extrema e que é muito distante, no meu modo de ver, da nossa realidade na encarnação, nesse momento que passa a humanidade. Por quê? A questão não é se dedicar a casos espirituais e não aos materiais.
Porque eu falo muito sobre isso, às vezes brinco em algumas palestras, nos cursos que eu dou, que muitas vezes tem pessoas que se dedicam a uma causa espiritual, elas se dedicam à caridade, elas se dedicam então ao trabalho no bem, mas são extremamente vaidosas por conta disso, por exemplo. Desenvolvem um nível de orgulho, de envaidecimento por serem então tão espiritualizadas, entre aspas. E eu coloco entre aspas porque isso é uma contradição. Algumas pessoas acham que porque dominam teoricamente uma determinada filosofia, uma religião, ou porque dominam o espiritismo, se dizem espiritualizadas por conta de dominar intelectualmente e ter uma habilidade, às vezes, da comunicação, da exposição, de uma filosofia, de uma determinada religião. Isso não necessariamente está associado à espiritualização. Então, veja, para mim o maior problema é você reconhecer o valor relativo que a dimensão da matéria tem em relação ao desenvolvimento espiritual. Ou seja, se eu me considero e passo a considerar que eu sou um ser espiritual, ou seja, que na verdade cada encarnação minha está a serviço de um desenvolvimento que tende na direção decisiva da realidade espiritual, então isso que deve mover a minha vida. Mas como eu estou encarnado e tenho ainda necessidades físicas, eu preciso buscar também na vida atender a essas necessidades. A questão é, quando eu não vejo essa perspectiva espiritual, e aí eu coloco exclusivamente como objetivos de vida o domínio e a conquista no mundo material, em algum momento eu vou esbarrar em problemas de sofrimento, porque isso não vai atender o meu sentido de felicidade, por exemplo. Então, é comum eu encontrar pessoas na minha prática profissional com 50 anos, realizados profissionalmente, financeiramente, mas estão deprimidos. Por quê? Porque apesar de terem alcançado objetivos nesse nível da dimensão material, a alma já solicita um outro tipo de realização, um outro tipo de necessidade que não está sendo atendida pela prática na vida material. Então vejam que aí a questão é diferente, qual é o sentido dessa dimensão material, qual é o valor que essa questão material tem para o meu crescimento espiritual, e não apenas negar a questão da dimensão material como forma automática de espiritualização. Me parece que isso é quase uma ingenuidade em relação ao processo de desenvolvimento. A questão é como a gente pode fazer com que essa dimensão material ela seja um meio de desenvolvimento espiritual, e não como um fim em si mesmo, numa visão mais materialista, e não como uma negação, numa visão como se então a dimensão espiritual fosse por si só nos levar a esse processo de desenvolvimento. O reconhecimento desse e a renovação desses valores que vai fazer, no meu modo de ver, que a gente avance muito mais na questão do desenvolvimento espiritual. E aí, claro, consequentemente, o nível de sofrimento se reduz. Mas não por uma negação, porque algumas pessoas também, tendo necessidades, sofrem porque também estão tentando se desapegar de uma forma ainda muito radical, né? Então, para mim, me parece a consciência de qual é o papel e a importância que essa dimensão material tem na minha vida. Isso que vai fazer com que eu não sofra. Então, um exemplo prático. Se eu acho, então, que o objetivo da minha vida, eu vou ficar muito feliz se eu tiver um carro importado de último tipo, eu vou fazer todos os meus esforços para ter isso. E quando eu tiver, eu vou ter uma experiência de prazer, de direção melhor, provavelmente. Mas isso, com certeza, em algum momento não vai ser suficiente para a minha felicidade. Agora, se eu então preciso de um carro para me deslocar, para poder trabalhar, e aí eu tenho um esforço para poder ter essa facilidade, isso, inclusive, quando isso nos facilita a poder desenvolver o nosso trabalho, que agrega à sociedade alguma coisa, ou a minha família, ou o trabalho do bem, então o desejo e a importância daquele carro está tão relativizado e a serviço de um outro trabalho, que ela por si só não é um problema, pelo contrário. Então, me parece que esse é o grande desafio, transformarmos a dimensão material não como um fim em si mesmo, mas como um meio para esse desenvolvimento espiritual. Não necessariamente a negação dessa realidade material vai nos levar à espiritualização e, consequentemente, a uma redução do sofrimento. Mas excelente a sua pergunta, Daniel. Obrigado pela participação, isso foi bem oportuno para a gente poder ajudar aqui no esclarecimento do nosso ponto de vista, ajudando aí as pessoas a ampliarem a sua consciência, no meu modo de ver. Jane Duarte, boa tarde, Jane, como vai? Ia perguntar sobre se o objetivo do sofrimento seria o aprendizado para a transformação pessoal. Respondido. Já estava antecipando a sua pergunta, né, Jane? Mas é isso, né? O objetivo desse aprendizado é a transformação pessoal. É exatamente a falta
de alguma coisa que está nos dificultando o processo natural de transformação que faz com que a gente acabe desenvolvendo o sofrimento. Então não é a vida que está castigando a gente, é uma deficiência de alguma coisa que nós ainda não nos apropriamos. E quando não nos apropriamos e a gente se mantém muito tempo cristalizado nisso, o desequilíbrio do sistema acaba resultando e demonstrando claramente a necessidade de transformação. E onde é que o sentido e a visibilidade